Fala aí pessoal, tudo bem? Bacana, vamos lá? Então vamos trabalhar essa questão do primeiro ano do ensino médio, essa parte inicial aí que nós temos sobre notação científica e ordem de grandeza, tá bom? Então você tem que ficar esperto que a notação científica é apenas uma maneira de você reescrever um número, seja esse número muito extenso ou não. E quando você vai reescrever esse número, você tem a forma da notação científica. E a forma da notação científica é essa daí que você está conferindo, ó, tá bom? O número deve ser reescrito segundo a este modelo, tá? Um número que vai multiplicar a potência de 10 elevado a um expoente, e esse expoente é um número inteiro. Você não pode esquecer que esse número aqui, ó, ele também está relacionado com esse intervalo. Significa dizer que ele pode ser o número 1, pode ser maior do que 1, mas nunca será maior ou igual a 10. Vamos trabalhar os exemplos agora para ficar mais fácil. Então vamos lá pessoal, vamos continuar aí, vamos pegar esses 4 exemplos e vamos reescrevê-los com base na notação científica, tá bom? Então vamos lá, vamos bem devagar, tá? Quando você tiver um número dessa forma aqui assim, ó, veja, ele não tem nenhuma vírgula, certo? Então você vai proceder da seguinte maneira, você vai posicionar aqui, ó, no final do número assim, ó, e vai começar a andar para o lado esquerdo, tá bom? E você vai contando os números que você está andando. Vou andar até um valor que fique dentro desse intervalo aqui, ó. Tá ok? Então lá vai, vamos lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bem, se eu parar bem aqui, o número que eu tenho é o número 3. Número 3 está dentro desse intervalo. Então logo, eu posso reescrever esse número, 300 milhões, da seguinte maneira. 3 vezes 10, seguindo o modelo aqui, ó, o número que multiplica a potência, e esse expoente vai ser exatamente a quantidade de números que eu andei para o lado esquerdo. Nesse caso, eu andei 8 números. Pronto, olha só. Viu como é simples? Você pega a mesma ideia agora e trabalha o exemplo número 2. Veja, não há vírgula, então você posiciona aqui no final. E você vai, naturalmente, se deslocar para o lado esquerdo e vai contando os números. Então vamos lá. 1, 2, 3. Posso parar bem aqui? Não, porque se eu parar bem aqui, o número que eu tenho é 725. 725 está fora desse intervalo. Então eu continuo andando. Ó. Já havia contado 3 números. Então, o quarto número, também não posso parar aqui, senão o número seria 72,5, que está fora daquele intervalo. Ando mais um pouquinho. E agora sim eu posso parar bem aqui, ó. Porque o número que eu tenho, parando bem aqui, será exatamente 7,25 vezes 10. E você escreve agora os números que você andou. Lembra quantos foram? Foram 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E você escreve 5 bem aqui assim. Agora, nos próximos exemplos que você tem, você percebe que há vírgulas. Quando houver vírgula, primeiro, você não vai andar mais para o lado esquerdo, você vai andar para o lado direito, nesse caso aqui, tá bom? Então lá vai, olha só, eu vou andar com a vírgula até aqui e vou contar quantos números eu estou andando com a vírgula. A vírgula está aqui, então ela anda o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Beleza, então eu escrevo 6, eu posso, né, porque 6 está dentro desse intervalo, vezes 10, e coloco aqui o número 5, com uma pequena observação, tá? Agora será negativo, ok? Vamos para o próximo exemplo. Veja, tem vírgula. Veja que o anterior também tinha vírgula, e eu andei até o final aqui, ó, que foi o número 6, só que dessa vez agora, você não vai andar até o final, porque se você andar até o final, o número que você tem é 613. 613 está fora desse intervalo aqui. Então eu vou andar apenas até aqui, ó. 1, 2, 3 e parar. Logo eu terei 6,13 vezes 10. Eu andei 3 números. Como eu andei para o lado direito, eu vou colocar um número negativo aqui assim, ó. Dessa forma. Tá vendo aí como é simples? Tranquilo de fazer, né? Ok, então vamos agora trabalhar a segunda parte da nossa aula, que é a ordem de grandeza. Certo, então vamos lá. A ordem de grandeza
tá? Você tem que ficar esperto, porque a ordem de grandeza ela vai exigir apenas que você dê o resultado baseado na potência de 10 que está do lado daquele número que nós havíamos escrito anteriormente, no caso desse daqui, ó. Quando você tem um número já escrito em notação científica, em vez de você escrever todo o número, em alguns exercícios ele pede que você mencione apenas a ordem da grandeza. E a ordem de grandeza, no caso, ele está dizendo que é a potência, tá ok? A potência de 10. Só que você não pode simplesmente reescrever a potência de 10. Você tem que tomar cuidado, porque existe uma regra, e a regra é essa daqui, ó. A regra da ordem de grandeza diz que o número que está antes da potência de 10, no caso, por exemplo, nos anteriores que nós vimos aqui, ó, 3, 7,25, 6, 6,13, esses números, você tem que ficar esperto para a condição que ele dá aqui, ó. Ele diz que quando esse número for maior ou igual que a raiz de 10, eu devo somar mais 1 no expoente. Caso contrário, ou seja, quando esse número for menor do que a raiz de 10, eu apenas repito a potência, tá? E digo a ordem da grandeza. Para você que está na dúvida, a raiz de 10, para você que não lembra, ó, a raiz de 10, ela é aproximadamente 3,16, ó, tá bom? Então vamos ver como é que fica isso nos exemplos. É isso aí, então vamos lá, pessoal. Pegando aqueles exemplos do exercício anterior, da notação científica, vamos agora dizer qual é a ordem de grandeza de cada um deles, tá bom? E eu já coloquei para você os exemplos, para a gente analisar logo de maneira bem rápida. Veja, eu tenho 3 vezes 10 à oitava. Vou olhar para esse número daqui e vou comparar com a raiz de 10. Veja, 3 é menor do que raiz de 10. Então, toda vez que for menor do que a raiz de 10, eu apenas devo repetir a potência. Ou seja, a ordem de grandeza desse número será 10 elevado à oitava. Apenas assim. Agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, eu também vou olhar para o número da frente, ó, 7,25. 7,25 é maior do que 3,16. O que diz a regra? Diz que quando for igual ou maior que 3,16, eu devo somar mais 1 no expoente. Então veja, o expoente aqui é 5. Se eu acrescentar 1, o expoente será quanto? Isso aí, será 6. Então eu devo colocar dessa forma a ordem de grandeza. Vamos olhar agora para o próximo exemplo. O próximo exemplo, eu tenho 6 vezes 10 a menos 5. Novamente aqui, ó, você vai partir da mesma ideia. Vai comparar 6 e 3,16. O 6 é maior, é claro. Então, você vai colocar 10 elevado a menos 5. E quando é maior ou igual, eu somo mais 1. Vou somar mais 1 aqui, ó. Dessa vez eu não estou fazendo direto porque eu quero que você veja que nesse caso, dessa forma você vai ter que subtrair, certo? 5 menos 1, eu terei 4. E você repete o negativo aí. Vamos para o próximo. 6,13 vezes 10 a menos 3. Novamente, ó, 6,13 é maior do que 3,16. Quando for maior, eu acrescento mais 1. Então, veja, 10 elevado a menos 3, mais 1. Isso vai ser igual a 10. 3 menos 1 vai dar 2. E conserva o sinal do maior, no caso, o 3 aí vai ficar negativo. Ok, pessoal? Viu como é simples? Não tem dificuldade. Agora, vai praticar, tá bom? Pratica bastante isso, que depois de um tempo você vai ver que isso é bem simples de entender, tá? Mas fica atento que geralmente nos exercícios que você vai resolver, seja de física ou de matemática, e pedir para colocar em notação científica e ordem de grandeza, geralmente eles pedem para você fazer isso só quando você encontra um resultado. Aqui eu já estou mostrando para você direto, uma vez que você tem um resultado e você quer colocar em notação científica e quer dizer qual é a ordem de grandeza, tá ok? Valeu, parabéns, sucesso para todos, até a nossa próxima aula.